Mas que olhar é que deixa também sobre o turismo que temos, mas sobretudo o turismo que queremos para os próximos 4 anos, no entendimento da Mariana Silva e da CDU, obviamente. Então, antes de mais, dar os parabéns à Associação Vimaranense da Hotelaria por promover este debate que está todo ele virado para as questões que preocupam os seus dirigentes e os seus sócios, e por isso também é importante falar para todos aqueles que afirmam Guimarães, porque antes dos 36 anos de PS, Guimarães já existia. Cumprimentar o António Magalhães e cumprimentar os candidatos. Para Guimarães, nós precisamos, sobretudo, de valorizar aquilo que temos e que sempre tivemos. Recordar que há uma belíssima obra dos Mistérios de Guimarães, que valorizam todas as profissões, os ofícios e o artesanato que era feito em Guimarães e que permanece e que continua a ser feito em Guimarães. E por isso nós precisamos de olhar para Guimarães de uma outra forma, numa forma muito mais global do que aquela que temos assistido nos últimos anos. Como é óbvio, tudo fica muito mais facilitado quando temos um castelo, quando temos uns Passos-Duques, quando temos todas as igrejas e conventos que nos permitem ter uma história e um património cultural muito vasto, e isso facilita como cartão de visita e como porta aberta para nos visitarem. No entanto, nós já percebemos que não basta ficarmos agarrados àquilo que é a Torre da Alfândega que diz aqui nasceu Portugal, não é? Precisamos de ter uma visão muito mais ampla e precisamos de ter um olhar para Guimarães muito mais amplo e eficiente para podermos promover não só o concelho, mas toda a atividade que está à volta do turismo. Como sabemos, a questão do turismo é realmente uma questão muito sensível, até por causa da gentrificação, que Guimarães também sofre e não podemos negar. Nós temos o centro histórico vazio de gente, vazio de vida e de alma, e por isso precisamos de trazer novamente pessoas para o centro histórico, precisamos de trazer novamente gente para o centro da cidade, para viver, usufruir e dar outra alma a Guimarães. Guimarães não é suficiente Guimarães ser um cenário, não é? Nós não podemos alinhar com todas as outros caminhos que os municípios estão em todo o país estão a seguir, que é de termos um cenário onde os turistas aparecem ao longo do dia e à noite estamos sem vida na nossa cidade. Isso não acontece, não está a acontecer na época alta, mas na época baixa nós já sentimos isso, e por isso este debate também vem ao encontro destas preocupações que a hotelaria, a restauração tem, o comércio tradicional tem acerca desta sazonalidade do turismo. E por isso a visão global que nós temos que ter para Guimarães é, primeiro, temos a parte histórica de Guimarães, que não se resume só ao seu centro. E também já foi aqui hoje dito que há mais história para além do centro da cidade, e por isso fazer um roteiro que faça com que as pessoas sintam vontade de conhecer a restante história do concelho, para além dos monumentos mais conhecidos, seria de todo interessante e seria com certeza o futuro. Conhecer o património dos ofícios e do artesanato e da gastronomia de Guimarães também seria um caminho a seguir. E depois não podia deixar também de referir o turismo sustentável, que não passará apenas pela penha e pela preservação e pela conservação, como temos assistido nos últimos anos. O turismo sustentável tem que ser muito mais atrativo, para além do título de turismo sustentável. E por isso precisamos realmente de ter aqui uma visão muito mais global do que é o turismo, do que é a cidade, do que é o concelho, para poder torná-la atrativa e para poder fixar públicos
porque também não interessa que o turista venha cá uma vez na sua vida e que nunca mais volte, não é? Nós não temos essa experiência com o Porto, com Lisboa, nós vamos lá várias vezes. E por isso, para Guimarães, nós também precisamos de fidelizar este público, digamos assim, e que as pessoas se sintam bem em Guimarães, quer seja verão, quer seja inverno, quer seja Páscoa, quer seja Natal. E por isso precisamos de olhar para Guimarães com outro olhar que não tem sido nos últimos anos. Concluindo. E que não conseguimos, de alguma forma, passar esta ideia de que Guimarães não pode ser vendido num pacote de uma tarde, vamos viver uma tarde em Guimarães e depois vamos embora. Veremos isso mais à frente. Por agora, melhorar também a qualidade do turismo que temos. Antes de mais, nós precisamos de trabalhar com quem trabalha o turismo. Nós não podemos simplesmente achar que fechados dentro de um gabinete vamos resolver o problema dos outros, não é? Nós precisamos de conhecer os problemas, conhecer as dificuldades, perceber que visão de futuro tem quem aposta no turismo, das micro, pequenas e médias empresas que apostam no turismo e que apostam no comércio tradicional em Guimarães e que contribuem para que também os turistas nos visitem e nos queiram visitar mais vezes, porque quando falamos de gastronomia, por exemplo, nós precisamos de ter a restauração aplicada ou a inovar os pratos mais conhecidos ou a confeccionar a doçaria e os pratos que são de referência do nosso concelho. E por isso nós precisamos de conversar com todos estes empresários e com estes conhecedores do meio para juntos conseguirmos que o futuro de Guimarães e o futuro do turismo seja diferente e tenha um outro alcance. Porque aquilo que nós ouvimos hoje é um desencanto. É as pessoas a apostarem as suas vidas e a criarem os seus postos de trabalho e a criarem outros postos de trabalho e desencantados com aquilo que o Executivo Municipal, seja ele qual for neste momento, é o PS, que ao longo dos anos não os ouve e continua a contrariar este caminho que é o de envolver todos e de todos contribuírem para que Guimarães também no turismo seja forte, seja atrativo e possa competir numa região que é uma região muito rica em turismo. Nós estamos a falar, quando nós falamos de que Guimarães depende do Porto e Norte para a sua divulgação e para poder fazer os seus projetos de futuro, nós estamos a falar de uma região que está em competição com o Douro, com Viana do Castelo, com Ponte de Lima, com todo um conjunto de território e de património e de cultura que nos dignifica também a nós que vivemos no Norte. E por isso nós precisamos de olhar também para este conjunto de evolução que tem acontecido noutros concelhos e de nos afirmarmos. Isto é muito bonito dizer que temos que olhar para o turismo termal, mas as termas também não nasceram ontem. As termas também não nasceram ontem e já foi investido muito dinheiro. Por isso, porque é que ainda hoje se vai ao site da Câmara e não há uma divulgação das termas, das taipas? Não é? Porque é que nós estamos a investir nos centros cívicos do concelho se depois não fazemos, não os promovemos? Porque é que nós continuamos a dizer que somos património da humanidade? E somos, com todo o mérito de quem trabalhou, dos técnicos, dos profissionais, de quem teve a visão e de que pretendeu chegar até lá. Somos capital verde europeia também, com todo o mérito. Mas depois parece que ficamos à sombra destes títulos que precisamos de muito mais. Nós precisamos de valorizar, e já se falou aqui hoje daquilo que é também, daquilo que são os nossos empresários e daquilo que é os nossos produtos locais precisam de ser valorizados. As cutelarias, já se falou imensas vezes de um museu que valorize as cutelarias. Nós temos agora o património dos couros, mas não temos um museu que nos identifique e que diga a quem visita aquele espaço, não é? Aqueles tanques, o que é que ali se passava
não é? Nós precisamos de mais. Nós não precisamos só de alargar o património histórico, de alargar o centro histórico, sem ter depois um acompanhamento de quem nos visita e que perceba o que é que está aqui. Porque é que somos património da humanidade, porque é que fomos capital europeia da cultura, porque é que somos capital verde europeia, não só para quem nos visita de fora, mas para quem nos visita, para os turistas portugueses também, e até para os que temos cá dentro, porque há muita gente em Guimarães que ainda não visitou o Vila Flor, que ainda não foi ao Teatro Jordão, que não vive os espaços culturais que são pagos com o dinheiro de todos, e por isso nós precisamos realmente de ter uma ligação com quem conhece, com quem trabalha diariamente e com eles construir uma outra visão do que poderá ser o turismo para Guimarães, sem o tal trânsito, sem a tal confusão, em que todos saiam beneficiados e em que, sobretudo, Guimarães saia beneficiada e não tenha que estar sempre em comparação. Eu não vou resistir, António, eu peço desculpa, mas isto é tudo muito bonito quando dizemos que nós temos que atrair um turismo de universidade e universitário, com uma outra visão, com congressos e eventos, mas, então, vamos lá ver, mas já foi dito aqui hoje que Braga, que tem esta visão de congressos e de eventos virados para a sua universidade, tem o mesmo número de dormidas que nós. Por isso não estou a perceber onde é que nós estamos aqui a fazer um ponto de comparação em que isto nos vai beneficiar. Vai também beneficiar, mas não só. E por isso nós precisamos de ter um olhar abrangente de todas as áreas que nos poderão beneficiar enquanto concelho. E não de focarmos e afunilarmos a nossa visão naquilo que os outros estão a fazer e por isso tentamos replicar aqui e que não dá correto. Às vezes há experiências que correm bem, mas que nós não as prolongamos e por isso há aqui um certo... estamos perdidos naquilo que seria o conceito e a visão do turismo para Guimarães. Estes eventos âncora enquadram-se na estratégia que a CDU defende para o turismo em Guimarães? Todos os eventos são bem-vindos, não é? Alguns uns mais, outros menos, porque cada um tem, para além do gosto pessoal, temos também que ter em atenção o prejuízo para o concelho e alguns trazem alguns prejuízos até a nível ambiental, mas não quero pegar nas palavras de que tudo queremos ou há aqui um pouco de tudo e um pouco de nada. Nós temos é que ser coerentes com aquilo que pretendemos para o nosso concelho. E se nós queremos promover o concelho com as valências que já temos hoje e com o valor que já temos hoje, é para hoje. Nós não podemos estar a pensar que daqui a 12 anos isto vai estar espetacular, porque não é isso porque não é isso que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir a vida das pessoas hoje. Hoje as pessoas precisam de saber se continuam com o seu estabelecimento aberto ou não, porque o verão se calhar não foi tão bom e o inverno, como já sabemos, não vai haver tanto turismo e por isso não se sabe se vamos conseguir manter ou não manter. Hoje nós precisamos de saber se podemos ter ou não um grande concerto mundial. Nós temos espaço para um grande concerto mundial ou temos o multiusos que já não consegue competir com todos os espaços semelhantes nos concelhos à volta. Nós hoje temos que perceber se quando falamos em ter uma direção, e era isso que eu falava há pouco, quando dizia que estamos a afunilar, nós não podemos afunilar. E não podemos afunilar até, porque há uns dias em que parece bem ser do PS de hoje, há outros dias em que parece bem ser de um PS de futuro, não é? Mas o PS de hoje também aposta, ou apostava, ou tem os planos para o turismo de experiência, o turismo criativo, o turismo sustentável, o turismo de património. Por isso, há aqui uma diversidade, não é? Por isso, nós precisamos de ser coerentes na visão e nas políticas e nas opções que pretendemos para Guimarães. E hoje as pessoas precisam de resposta para um futuro imediato e não para um futuro que
que tudo bem, podemos ter uma visão muito mais prolongada no tempo e achar que com o tempo a passar nós vamos conseguir trazer um outro turismo para Guimarães, uma outra visão, os hotéis de 5 estrelas, o que seja, mas nós temos, e até mesmo o turismo de nichos, precisa primeiro de ser trabalhado numa outra vertente, porque nem toda a gente tem dinheiro para ir para o hipismo, para ir para o campo de golfe, para ir para os roteiros de vinho, e por isso nós precisamos de primeiro consolidar Guimarães enquanto concelho turístico que as pessoas querem visitar e revisitar, e depois, claro, trabalhar também os nichos, não há problema nenhum com isso. Agora, não podemos estar a dizer uma coisa que um dia é e outro não é. Gil Leitão. Então, a taxa turística que foi aprovada em 2019 para as dormidas em Guimarães não fazia sentido na altura, nem faz sentido agora, porque não temos realmente o conceito que leva à aplicação dessa taxa turística. A taxa turística ou a taxa terrestre que a Associação tem como proposta é distinta, não é? Por isso, nós tínhamos que perceber se esta taxa que a Associação tem como proposta para apresentou ao Executivo e apresentará com certeza ao próximo Executivo, que tem a ver com a ocupação de espaço e que tem a ver também com aquilo que já foi aqui falado do conforto do turista, que é aumentar os passeios, aumentar as praças, torná-las mais confortáveis e tirar o trânsito para que as pessoas possam circular de uma forma muito mais suave e confortável ao visitar a cidade. Podemos analisar e podemos perceber se é possível aplicá-la, até porque quando a Associação faz esta proposta não conta com a proposta de 3 parques subterrâneos dentro do centro da cidade, que é assim uma coisa extraordinária, e por isso há aqui a balança que precisa do equilíbrio para perceber que se esta taxa terrestre vai ou não beneficiar também naquilo que é a economia do turismo e da Câmara para poder desenvolver os seus projetos. Obrigado. Pela ordem que foi sorteada no início do nosso debate, começa Mariana Silva. Para concluir, para encerrar. Para concluir. Então, hoje o debate foi sobre turismo e apoio a quem quem é o motor desta área, e por isso penso que ficou bem claro que a CDU, tendo lá uma vereadora, poderá continuar a trabalhar neste sentido de evoluirmos todos juntos e envolvendo todos para o futuro de Guimarães e para um turismo sustentável e coeso que permita a todos usufruir daquilo que são os valores da nossa cidade. E nós temos não só que pensar no turista que vem e vai embora e não volta, nós temos que fidelizar os turistas e ter também esta visão de que as pessoas se sintam bem em Guimarães para sentir que podem voltar, e podem voltar com amigos ou com familiares, e podem de alguma forma contribuir para a economia local.